Sejam bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos nessa noite. Nós temos muito que agradecer a Deus por tudo que Ele fez em 2019. Nós realmente somos gratos pelo ano além dos limites. Você pode dar um aplauso por esse ano de 2019. Você pode dar um aplauso pelo além dos limites. Você pode dar um aplauso porque Deus realmente te fortaleceu. Deus realmente estendeu você. Dá um aplauso à pessoa que está do seu lado. Diga: você passou de ano. Você passou de ano. Uau. Amém. E queridos, em nome de Jesus, você vai estar vivo em 2020 para aplaudir 2020. Em nome de Jesus, você vai estar com a sua família em 2020, celebrando ao Senhor, e vai sair dos seus lábios, uma declaração de vitória em 2020, que você vai dizer: Senhor, eu não podia imaginar, mas o Senhor fez, do seu jeito, do seu modo, na tua hora, o Senhor fez, amém? Então nós estamos alegres e celebrando com antecipação as bênçãos do Senhor para 2020, queridos. Essa é a palavra profética do qual nós vamos guiar todo o nosso nível de mensagens, oração, declarações, ensinamentos, postura profética, canções, liderar louvor, liderar grupos de crescimento, por esse caminho aqui, uma fé extraordinária. Nós cremos que o Senhor vai nos fazer viver um nível de fé não passiva, mas um nível de fé coerente, enraizada. Por isso que ao escolhermos o versículo tema, escolhemos enraizados e edificados nele, firmados na fé, porque a fé ela tem uma raiz, como a incredulidade também tem uma raiz. Você não percebe, mas você dá frutos daquilo que a raiz está firmada, porque a raiz vai buscando uma seiva, a raiz ela vai entrando pelo solo da nossa vida, e ela então vai crescendo conforme a profundidade da sua raiz. Da mesma forma, a fé acontece assim: a tua árvore vai dar os frutos pela profundidade que a sua raiz estiver estendida. Na verdade, a fé ela tem a ver primeiro com as coisas internas e depois com as coisas externas. A fé tem a ver com uma postura do coração, uma semente minúscula que pode se tornar uma grande árvore. Ela tem a ver com uma decisão de sair do barco, e mesmo que você afunde na jornada, a decisão simples e pequena de sair do barco te fez andar sobre as águas, o que quem fica no barco jamais experimentará, sequer um passo, muito menos se afundar e estender as suas mãos e alcançar as mãos do Salvador. Existem coisas que a fé nos move, e nós vamos nos mover em 2020, nós vamos enraizar a nossa vida, a nossa compreensão, a nossa teologia. Nós vamos entender o que a fé é e o que a fé não é. E eu poderia dar um panorama, mas eu vou fazer isso durante todo o ano de 2020. Eu realmente lutei bastante para fazer uma mensagem para vocês que dessem um panorama sobre esse tema. Mas se você é dessa casa, e eu entendo que muitas pessoas que estão aqui hoje são amigos de alguém que frequenta aqui, e é por isso que também você de alguma forma deve nos assistir pelo YouTube, então você vai poder acompanhar isso pela internet, porque hoje eu quero trazer uma mensagem profética, queridos. Eu não quero pregar e nem criar um ambiente para preparar você para o ano da fé. Eu quero entregar uma palavra profética para você. Eu sinto do Senhor que existe um nível de libertação nessa noite. Eu sinto do Senhor que essa é uma noite onde eu preciso até ser rápido, porque eu entendo que Deus vai nos guiar a tomar coisas que o inimigo está colocando as mãos por muito tempo. Então eu vou para a palavra,
eu quero juntamente com você crer, porque eu sinto que essa é uma palavra para a minha vida, para a minha igreja, para as minhas ovelhas, e se você faz parte desse rebanho, eu sei que Deus vai te dar uma unção sobrenatural nessa palavra. Eu sei também que se você, pela fé, decide tomar a palavra que Deus está dando para esse lugar, Deus vai te capacitar em 2020 para viver coisas maiores. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Esse capítulo 15 pode ser considerado o capítulo dos pães. Os primeiros versículos falam sobre o pão da religiosidade. Ao ler os primeiros versículos desse capítulo, você vai ver o tempo todo as posturas sacerdotais. Lava a mão, come sem lavar a mão, não pegue o pão sem lavar a mão. As posturas religiosas da época. Esse capítulo fala sobre o pão. Os últimos versículos falam sobre o pão da necessidade. A multiplicação dos pães, as pessoas passando fome, Deus liberando o pão da necessidade. E no meio desse capítulo, fala sobre o pão da fé. Porque entre o pão da religiosidade e o pão da necessidade, entre uma pessoa religiosa e uma pessoa que busca a Deus por necessidade, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que você precisa, daquilo que você espera, daquilo que você está clamando desesperado, entre o religioso que tem a fé para demonstrar que ele serve, que ele tem uma postura, que ele tem um estilo de vida, que ele tem uma postura de roupa, e aquele que vive buscando a Deus por necessidade, existe a fé. E eu creio que Deus vai nos conduzir em 2020 a esse lugar, sair da religiosidade, sair de buscar a Deus pela necessidade e encontrar o caminho da fé. É um caminho mais nobre, e é por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Vem pelo ouvir a palavra de Cristo, Ele é a palavra. Hoje eu comecei a ler de novo o Novo Testamento, João capítulo 1, Ele é a palavra, Ele é a luz dos homens. E aqui no versículo 21 começa o versículo da fé, a parte da fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: uau, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Queridos, nós encontramos aqui uma cena impressionante, na verdade, que mexeu com a minha teologia, com a minha imaturidade, que me fez questionar como Jesus podia ser tão grosso desse jeito, como Jesus podia ser tão grosseiro com uma mulher necessitada, com uma filha endemoniada. Como eu lidei com essa passagem por muito tempo, duvidando até mesmo do caráter e da postura de Jesus nesse texto. Eu já ouvi tantas vezes palavras sobre isso, eu já preguei algumas vezes nesse mesmo texto. Eu entendo que o Senhor tem uma palavra profética. Eu vou pregar, não é nada novo para vocês, mas eu entendo que é uma liberação profética para essa noite.
Jesus estava saindo de um lugar, e uma mulher decide então sair da sua casa. Era uma mulher cananeia, era uma grega, era uma sírio-felícia. Essa mulher tinha uma filha endemoniada. E quando você vê essa palavra, endemoniada, é exatamente o que ela estava vivendo, um ninho de demônios. Sua filha estava no ninho de demônios. A doença, a extensão desse caso, que parece ser por muito tempo, essa menina estava numa opressão, num lugar aonde não era normal. A ciência não podia confrontar aquilo, nem trazer cura para aquilo. Queridos, infelizmente a igreja brasileira adotou um estilo de pensamento a respeito de endemoniamento, que é o estilo que foi colocado lá pelos anos 70, 80, que permanece até hoje, que uma pessoa endemoniada é aquela que vira as mãos para trás, que fala com voz de outro jeito que não é o seu, e diz coisas horríveis, também é endemoniamento. Mas nós precisamos entender que endemoniamento, ou uma pessoa que está debaixo de uma influência maligna, no ninho de demônios, nem sempre haverá manifestações. E existem, meus irmãos, situações que nós enfrentamos e a gente não percebe que aquilo é um ninho de inimigos malignos. Existem alguns tipos de doença, existem opressões, existe um nível de batalha nas drogas, na bebida, no vício, em tantos outros lugares, no trabalho, em situações que muita gente acha normal. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses espíritos. E muita gente está tendo que lutar contra ninhos de demônios e não perceberam ainda. Mas essa mulher fez algo. Ela percebeu que a passividade, ou ela estar cuidando da sua filha, não iria resolver o problema. Então o que ela faz? Ela decide sair de casa. E o que você fez nesse final de 2019 foi abrir a porta da sua casa, sair da sua casa e vir para a igreja. Você decidiu sair da sua casa. O motivo foi gratidão, o motivo foi fidelidade, o motivo foi eu amo passar a virada do ano na presença de Deus, o motivo foi eu não tinha onde passar, é melhor passar na igreja. Eu não sei qual foi o motivo, mas você está aqui, você saiu da sua casa, porque você sabe que Jesus iria passar por aqui nessa noite. E porque Jesus está passando por aqui nessa noite, meu irmão, e porque você decidiu sair da sua casa, eu tenho fé que eu e você vamos destruir alguns ninhos malignos nessa noite. Algumas pessoas estão com suas mentes nesse ninho. Algumas pessoas estão com o seu passado chocando nesse ninho. Algumas pessoas estão com os seus filhos que estão sendo maltratados pelo inimigo nesse ninho. Alguns de vocês estão vivendo situações difíceis e você percebe que não é natural, que é espiritual. Então Deus vai te dar uma fé extraordinária para 2020. Você vai crescer e você vai se levantar e você vai guerrear e você vai ter coragem de sair da sua casa. Foi isso que essa mulher fez. Agora o que é impressionante é que essa mulher, ela não era judia, mas ela finge ser. Essa mulher, ela não é uma mulher que vestia as roupas judias, mas nesse dia ela decide, de alguma forma, fingir ser alguém de Israel. Pastor, como que você sabe disso? Pela forma com que ela reage. Quando ela sabe que Jesus está passando, ela começa a gritar coisas que só um judeu gritaria. Porque só um judeu gritaria: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nenhuma outra nação falaria isso. Nenhuma outra pessoa que se encontrasse com Jesus, de outra descendência, que não de Israel, falaria isso. Então essa mulher, de alguma forma, toma uma postura, ela se veste, ela de alguma forma coloca uma máscara, e ela vai buscar a Jesus.
E ela acha que ela pode se esconder atrás daquilo, mas ela não pode. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós tentamos nos esconder atrás de algumas posturas, atrás de algumas situações. E eu vou dizer para você, Deus conhece você além daquilo que você precisa. E é por isso que essa é uma noite que o inimigo quis que alguns de vocês não estivessem aqui. Porque ele sabia que hoje seria o dia que ele iria desmanchar o ninho que estava te prendendo por muito tempo. Essa mulher decide se encontrar com Jesus, e Jesus olha para ela, e ele então responde os discípulos, que começam a gritar: manda essa mulher embora, faça com que ela saia daqui, ela está incomodando. E ele então responde, ele diz: eu não fui enviado para vocês, eu fui enviado primeiro para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Então essa mulher se desespera. Queridos, eu não sei quantos de vocês, mas quando mexe com os nossos filhos, quantos têm filhos aqui, levante sua mão. Uau! Quando mexe com os nossos filhos, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente corre, a gente faz o que for preciso, a gente stalkeia o WhatsApp, a gente pega a senha do Instagram, a gente vai atrás, a gente faz de tudo, sim ou não? A gente faz o inimaginável, a gente faz coisas que até a gente pensa: meu Deus, eu estou perdendo a razão, porque quando se trata de filhos, agora, quando se trata de uma doença, e você não tem o que fazer, quando você poderia fazer de tudo, e tudo já foi feito, e aquilo não se resolve, e essa mulher então, ela sabe que ela tinha ouvido que aquele Jesus estava passando, então ela decide se fingir de uma judia, falar como uma judia, e quando ela vê que ela é descoberta, quando ela percebe que não dá para enganar mais, ela entra em desespero e ela se joga diante de Jesus. Ela se dobra diante dele de joelhos e ela diz: Senhor. E olha o que ela fala. Ela diz: Senhor, por favor, ajuda-me. Queridos, esse é um clamor do coração. Toda fé precisa ter um clamor do coração. Uma atitude de fé, ela não vem apenas daquilo que você fala. Eu preguei semana passada sobre muitas vezes você pode pensar o que é verdadeiro, falar o que é verdadeiro, mas não agir na verdade. E muitas vezes a gente pode pensar como fé, nós podemos falar como fé, mas nós não oramos um clamor do coração com fé, porque Deus conhece o coração. Esse ano, você falou muitas coisas, mas creu pouco, acreditou pouco, e o Senhor está te tirando desse lugar, queridos, e até o deserto que Ele fez você passar, é porque Ele queria trazer o teu coração para tão perto dEle, para que você pudesse experimentar o que essa mulher experimentou, o pão da fé. E eu sei que Deus vai nos dar pão fresco da fé em 2020. Você vai comer pão fresco da fé em 2020. Você vai levar para a sua família pão fresco da fé. Mas ele respondeu para ela de joelhos. Querido, se você começa a conhecer Jesus, você sabe que Ele nunca despreza ninguém. Você sabe que Ele nunca humilha qualquer pessoa que seja. Ele deixa as 99 e Ele vai atrás da que se perdeu. Porque para Deus importa. Jesus é a pessoa mais meiga, mais gentil, mais amorosa, que andou nessa terra. Ninguém se compara a Ele. Mas nós vemos Ele olhando para essa mulher agora,
desesperada, com uma filha que estava num ninho de demônios. E ele olha para ela e ele diz para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, aos cachorrinhos. Não é certo. E essa mulher poderia sair dali ofendida. Ela poderia sair dali dizendo: que grosseria. E queridos, muitas vezes, quando Deus precisa limpar as nossas feridas, quando Ele precisa mexer em áreas da nossa alma, quando Ele precisa arrancar raízes do nosso coração, que estão nos fazendo viver num lugar que não era para a gente viver, uma cultura que não era para a gente ser estabelecido ali, um pensamento que não era para a gente habitar ali, muitas vezes Ele vai precisar mexer com a nossa estrutura, Ele vai chacoalhar você. Se você pede paciência, Ele vai colocar pessoas que vão gerar em você paciência. Quem pede paz, Deus vai colocar você no meio de situações em que você vai dizer: eu tenho paz no meio dessa situação. Jesus está nos conduzindo a lugares mais altos, e Ele estava trabalhando na vida dessa mulher, porque não é o processo e nem o começo, mas é como termina. Se Jesus pudesse te mostrar como vai terminar 2020, você cantaria mais, você adoraria mais, você seria mais fiel a Ele, você jejuaria mais, você oraria mais, mas você não conseguindo ver o final de 2020, parece que a coisa está perdida. Parece que as coisas não vão acontecer, parece que humanamente aquilo não vai ser resolvido, e você pensa: meu Deus, eu não sei se eu tenho condições de aguentar isso mais um pouco, mas eu quero dizer, não é como o homem começa, não é como ele passa pelo processo, mas é como ele termina. E se você ler essa história sem conhecer o final, você vai dizer: gente, isso não vai dar boa. Deu ruim, mas não é o que aconteceu. Jesus está confrontando essa mulher, está perguntando para ela quem realmente ela é, porque ela já se coloca nesse lugar na sua alma. Jesus sabia que ela era inferiorizada, Jesus sabia que ela se sentia humilhada, Jesus sabia que na alma dela, ela já se sentia uma cachorrinha, que ela não merecia coisa alguma. E muitas pessoas estão desse jeito no nível de batalha espiritual. Muitas pessoas não conseguem perceber que existe um lugar em Deus maior. Muita gente se acostumaram e chegam a usar até as coisas de Deus, dizendo: Deus quer sim. Gente, é que Deus deseja dessa forma. Eu conheço crente dizendo: porque aqui na verdade é casa de pobre, é jeito de pobre, nunca vai melhorar. E Deus precisa então nos chacoalhar, Deus precisa então quebrar as nossas estruturas, e foi isso que Ele fez com essa mulher. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora imagine uma coisa, gente, hoje termina o culto, agora, daqui a pouco, daqui menos de meia hora, termina o culto, e você vai dar feliz ano novo para alguém que está do seu lado, e essa pessoa diz: acredite, eu fiz tanta comida lá em casa, com tanta sobremesa, e eu quero que você vá jantar na minha casa hoje, depois daqui. Falou em comida, os crentes ficam super agitados, não é verdade? E essa pessoa te leva para casa,
E realmente o banquete é incrível. Escute isso, o banquete é incrível. Só que ele diz assim, olha, eu vou ter que precisar temperar a salada. Então ele pega uma salada, hoje a Noemi fez uma salada maravilhosa. E você pega uma salada e ela começa a temperar a salada, alface, tomate, rúcula, só coisa gostosa assim. E você diz, não vejo a hora de comer essa salada, só que não. E você está ali, olhando para aquela salada. Mas você está sentindo o cheiro de pernil assado no forno. Pernil com batatas, está no forno. E ela pega esse pernil que está no forno maravilhoso e coloca sobre a mesa. E então, ela começa a cortar aquele pernil e aquele cheiro vai subindo, aquele croque-croque daquela pelezinha, bem pururuca, crack. E você diz, meu Deus, que salada o quê? Então você começa a sentir o cheiro daquilo. E ela grita, Caleb! É o cachorrinho dela. Caleb, vem o Caleb com a língua de fora, porque eu já conheci alguém que tinha um cachorro chamado Caleb. Eu não sei porquê, mas eu lembrei de Caleb agora. Vem o Caleb, com a boca de fora, e ela pega aquele pernil com batata, e ela joga assim, e o Caleb, como você diz, meu Deus, eu achei que era para mim. E ela coloca na sua frente a salada. E ela diz, carne aqui em casa é para o cachorro. Salada para as visitas. Quem daqui diria alguma coisa se você não conhece bem a pessoa? Você ia comer a salada, ia falar mal dela no outro dia, mas para ela você não falaria. Mas ela é a dona da casa. Ela faz com a carne o que ela quiser. Ela dá para quem ela quiser. A carne é dela, a mesa é dela. Até o cachorro é dela. A salada também é dela. Porque ela é a dona. E foi isso que aconteceu. Jesus estava querendo confrontar quem era o dono daquela mulher. Na verdade, é muito mais profundo. A raiz é muito mais profunda. Quem é o seu dono? Quem te dá de comer? Quem guia a sua vida? Quem cuida da sua história? Quem estabelece o seu destino? Quem está cuidando dos seus filhos? Quem está cuidando das suas finanças? Quem está servindo a mesa para você? A carne de quem é? A provisão de quem é? A cura de quem é? E é por isso, queridos, que quando nós nascemos para a salvação no reino de Deus, nós somos lavados, remidos, favorecidos por Deus, ungidos, já está determinado. Mas quando nós começamos a andar com Deus, nós precisamos nascer no reino da fé, nascer de novo pela fé, porque muitas pessoas nasceram para a salvação e se conformam em ir para o céu. E Deus está nos chamando para 2020 tomarmos posse da herança do reino da fé. Sabermos que há mais de Deus, há mais liberação, há mais cura, há mais resposta, há mais provisão, porque Ele é o dono da casa, Ele é o dono da mesa, Ele é o dono do forno, Ele é o dono do pernil, Ele é o dono de tudo. E Ele dá para quem Ele quiser. E é por isso que muitos vêm para a igreja se sentindo um cão morto. Muitos vêm para a igreja se sentindo um cãozinho rejeitado. Muitos vêm para a igreja com tantas feridas que parece um cão sarnento. Tem muita gente que vem para a igreja tão machucado e como um vira-lata. E muitos que já estão assentados à mesa, olham para esse e dizem, isso não tem jeito, sempre foi drogado, sempre teve problema com homens, e você começa a julgar a divorciada, a desquitada, o homem drogado, o divorciado, o bêbado, e você estigmatiza pessoas. E quando essas pessoas chegam para Deus, Deus sabe quem eles se tornarão. Porque assim éramos nós. Assim éramos nós. E olha o que continua o texto. Ela disse, Senhor,
Versículo 27. Sim, Senhor. O que é mais lindo é que no original do grego, por isso que a tradução, coloca para mim no versículo 27 do capítulo 15. Por isso que a tradução da Bíblia, eles colocam o Senhor com letra maiúscula. Estão vendo ali? Sim, Senhor. Ali ela dá uma expressão de fé. Ali ela começa a quebrar uma estrutura. Então ela começa a dizer: sim, Senhor. Sim, Tu és o dono, eu já sei. Eu já sei quem manda. Eu já reconheço quem tem todo o poder. Mas eu quero dizer, já que o Senhor é o dono, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela estava dizendo: Senhor, eu sei que Tu és o dono, e eu então sou o cachorrinho, e eu quero dizer, eu passo agora a ter um dono. Queridos, ela estava se colocando num lugar de submissão. Escute isso. O que essa mulher faz é algo tão profundo, é tão cheio de fé, que Jesus chega a dizer: uau! Porque essa expressão mulher não é dita com frequência na Bíblia, especialmente para uma mulher. Você sabe que hoje as nossas mesas, elas têm uma altura que pode nos colocar sentados com uma cadeira, onde a gente fica em uma postura não deitada. Ela tem uma altura mais ou menos assim, as mesas ocidentais. Mas não era assim as mesas orientais. As mesas orientais, você sabe disso, elas tinham uma altura muito mais baixa, aonde elas tinham algumas almofadas, eram colocadas toalhas, eram servidos os pães, a comida, e todo o farelo era jogado ali, ficava ali no chão. Mas o que essa mulher faz? Ela não usa a expressão de alguém que come de uma mesa baixa. Escute isso. O que essa mulher fala aqui, a expressão que ela usa: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Essa palavra cair aqui está falando de algo do céu para a terra. Está falando de um lugar muito mais alto que uma mesa baixa, porque quando eles usavam algo que caía de uma mesa, era uma outra palavra no grego, e aqui ela usa uma outra palavra. Ela está dizendo: ei, eu sei que Tu és o dono, e eu sei da onde caem as migalhas, e as migalhas caem do alto, porque o Senhor está sentado no lugar alto, e eu sei aonde é a sua mesa não é daqui da terra, a sua mesa é do céu. Meus irmãos, eu tenho certeza que os ninhos do inimigo serão destruídos quando eu e você tivermos convicção que o dono da nossa mesa não vem aqui da terra. Não é o seu amigo que vai abrir uma porta para você, não é o médico que vai liberar um tratamento para a sua doença, não é um amigo que vai te conduzir a uma oportunidade de trabalho ou do teu negócio, porque a tua mesa não é da terra, a tua mesa é do céu. E quando Deus libera algo do céu, você reconhece quem é o dono, e como Ele é o dono, Ele dá para quem Ele quer, Ele serve quem Ele quer, e Ele oferece para quem Ele quer. E o que essa mulher está dizendo agora? Ela está dizendo assim, ela está dizendo: Senhor, é do céu que vem, é do céu que vem. Queridos, em 2020, a coisa que mais nós vamos precisar entender é quem é o nosso dono, e da onde vem a migalha da mesa, porque uma migalha do céu é manjar na terra, uma migalha que vem do trono de Deus, um pouquinho daquilo, e não migalha no mau sentido, porque o pão esmigalhado pode ser feito, receitas maravilhosas, mulheres que cozinham sabem disso, sim ou não? E as migalhas que vêm do céu darão uma receita poderosa para a provisão que Deus está mandando para você. Alguém pode dizer amém? Cai, Senhor, cai suas migalhas.
porque até das migalhas que caem do céu, eu tenho direito. Queridos, quando a nossa fé é ativada, e eu estou indo para o final, Jesus respondeu: mulher. Algumas versões que não é NVI, dizem, mulher. Vocês já tiveram essa expressão do Muitos dirão isso em 2020. Deus fez algo extraordinário. Queridos, eu estou sedento para tirar essa expressão dos meus lábios algumas vezes em 2020. Eu vou chegar para vocês aqui, eu vou dizer, colocar mais um H aqui do lado. Deus apressou e nós vamos subir mais rápido do que nós esperávamos aqui para o nosso templo. Vou apresentar pessoas que o marido não tinha vindo para a igreja em 2020. As pessoas vão dizer, depois dos testemunhos do encontro com Deus, vocês vão dizer, e a irmã vai estar chorando aqui, porque esperou o marido se converter por 20 anos. Alguns subirão aqui e darão testemunhos, depois de eventos financeiros, dizendo, gente, a minha empresa, a minha loja, a meu isso, o meu aquilo, mas eu também, eu só estava dentro de casa, cultivando o ninho, mas eu decidi sair, eu fingi muitas vezes, mas agora Ele me descobriu. Jesus te descobriu, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus te descobriu, e por Ele ter descoberto você, você vai começar a receber do céu aquilo que Ele preparou, e você vai testemunhar, você vai declarar, você vai sim postar para dar honra a Deus, e não para aparecer. Você vai declarar, porque sonhos que estavam no teu coração virão à tona, e Deus vai estabelecer coisas em 2020. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Viagens que você esperava fazer, casas que você esperava entrar, língua que você que queria ser fluente, cursos que você queria, família que você queria, projetos que você estava estabelecendo, assinar uma certidão civil de casamento, dizendo, casei depois de espera de 40 anos. Alguém pode dizer amém? Só as mulheres amém, depois só os homens amém, a gente junta e a gente já faz isso logo no começo. Existem coisas, meus irmãos, que Deus está esperando dar um para você. Porque quando Ele libera um para você, seus lábios se encherão de alegria, seus lábios profetizarão, seus lábios anunciarão. Ela disse, mulher, grande é a sua fé. Queridos, escute isso. Você vai ver poucas vezes Jesus falando sobre alguém, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Coloca esse versículo para mim lá. Versículo 28. Seja conforme você deseja. Versículo 28 do capítulo 15. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E essa é uma palavra de fé para nós. Seja conforme você deseja em 2020. Pastor, e se eu desejar errado? Pode desejar errado, irmão. Pastor, mas posso desejar errado? Pode desejar errado, você só não vai ter. Deus não vai te dar. Porque você nas mãos dEle, Ele vai impedir você de entrar num lugar aonde você vai se ferir e se machucar. E um não de Deus é um sim 10 passos à frente. É por isso que Ele te dará o que você deseja. Ele disse para a mulher, Ele disse, seja feito conforme você deseja. Gente, uma história que começou sendo chamado de cachorrinho. Ele diz, eu sei quem você é, e eu sei que dentro de você há uma visão da eternidade, eu sei que dentro de você há uma busca pelo eterno. Queridos, há tanta gente incrível, sentada aqui mesmo, frequentando essa igreja por anos, mas que não se posicionou até agora.
Tem tanta gente maravilhosa que poderia estar voando, mas ainda continua vivendo nessa terra. E Deus escolheu você para estar aqui nesse culto da virada, porque Ele sabe que há eternidade dentro de você. E por haver eternidade dentro de você, os céus estão prontos, porque os anjos estão cortando o banquete, os anjos estão cortando os pernis, os anjos estão cortando o alimento da provisão, o pão da provisão, e eles estão derramando sobre a terra. E aqueles que reconhecem que Ele é o dono, não se importam de ser chamado do que for, porque sabem que aquilo que vem do céu é bênção para a sua vida. Seja feito conforme você deseja. Seja feito conforme você tem buscado. E termina dizendo: e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O ninho foi destruído. Queridos, existem vários pensamentos de que a palavra de Deus alcança, e ela é poderosa, para correr veloz, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz: a palavra de Deus corre veloz. Naquele momento, haviam demônios prendendo essa menina. Os demônios não têm o poder de Jesus, de Deus, que é ser onipresente. Eles estão num lugar, e para eles se comunicarem, um tem que falar para o outro. Isso é apenas uma suposição, é apenas uma imaginação minha. Eu fico imaginando o demônio que estava ali, vendo Jesus fazendo tudo aquilo. Jesus disse: vai ficar aqui, você vai ficar aqui ouvindo tudo o que está acontecendo. Você acha que essa história vai dar ruim, mas eu quero dizer, no final, vocês que vão perder. E de fato, queridos, eu quero dizer para você uma coisa: tem demônios que estão olhando e pensando: isso daqui não vai dar nada, como nunca deu até agora. Você vai continuar vivendo a mesma coisa, mas Jesus já liberou uma palavra que está indo para a tua casa, que está indo para o teu trabalho. Jesus já liberou essa palavra que está indo para algum lugar, e você sabe, uma palavra de Deus corre veloz. Ela vai alcançar, mesmo que a tua empresa esteja fechada, ela vai alcançar a tua empresa. E o que acontece? Eu imagino, os demônios que estavam no ninho, tem um demônio aqui agora, ouvindo aquilo, a palavra corre veloz, ele tenta correr mais rápido que a palavra para tentar livrar os demônios que estavam lá, e ele fica pensando, aquele demôniozinho safado, sem vergonha, ali correndo mais rápido que a palavra, tentando dizer: corre, corre, porque ele liberou a palavra, e vocês estão fritos. Larga isso agora, porque vocês não vão poder prender mais essa menina, porque Jesus já liberou a palavra. Queridos, não importa se ele vai ter tempo de avisar os companheiros dele, mas eu sei de uma coisa: pela fé, a palavra já está sendo liberada para onde você está destinando ela. Então estenda as suas mãos para a sua casa, estenda as suas mãos para o seu trabalho e libera uma palavra, dê o nome de alguém, quebre o ninho agora, seja feito conforme a sua vontade, libera agora, dê o nome em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e libera essa palavra. É pela fé, a fé é algo do coração, cresça o clamor do coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós ativamos agora, faça veloz, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Queridos, eu preciso terminar, depois você continua a tua declaração. A filha foi curada. Essa mesma história está lá em Marcos, capítulo 7, vamos nos colocando em pé, gente, nós vamos passar a virada, declarando fé. Se coloca em pé, eu estou encerrando. Pode vir, Simon, já me traz uma água. Queridos, Marcos traz uma outra visão da história. Marcos capítulo 7, versículo 30. Diz que a mulher foi para casa. Mateus não conta isso. Marcos conta isso. Diz que a mulher foi para casa. Você vai para sua casa. Você vai para sua casa, meu irmão. Diz que a mulher foi para casa. E quando ela chegou na sua casa, ela encontrou a sua filha deitada na cama.
e o demônio já não estava mais ali. É incrível que o escritor ele dá esse detalhe. Encontrou a filha deitada na cama. Gente, para eu preparar essa palavra, eu li tanto sobre isso, eu escutei tanto sobre isso, eu ouvi tanta gente falando sobre isso. Mas, de fato, uma pessoa falou algo que realmente me trouxe mais paz sobre a situação. Porque estar deitado na cama é algo tão natural, normal, cotidiano e rotineiro, que a gente nem celebra, a gente nem glorifica. A gente esperava essa menina em pé, lavando a louça, o que realmente seria uma grande libertação. Mas o que nós encontramos aqui é uma menina descansando depois de anos de tormento, em paz depois de anos de tormento, deitada depois de anos de tormenta. A palavra original para endemoniamento é também crises profundas de epilepsia. Sabe o que acontece com essa mulher? Ela encontra sua filha fazendo algo tão natural, que isso alegra o coração dela. Queridos, deixa eu dizer, a fé extraordinária vai fazer você voltar para sua casa, encontrar e viver coisas que são tão cotidianas, como uma mesa em paz que há muito tempo você não tinha. Você tem uma noite tranquila depois de tormenta, ansiedade, coisas que são naturais e que vão ser extraordinárias para você. Você em 2020 vai glorificar pelas coisas normalmente extraordinárias, rotineiramente extraordinárias. Vamos junto para o parque? Quando você podia pensar, famílias irem para o parque é normal, mas para você não. Dar beijinho na boca, selinho, antes de trabalhar, para você era até mais sua bruxa. Coisas que são rotineiramente maravilhosas vão acontecer com você. Volte para casa, meu irmão. E a tua casa se chama Fé Extraordinária em 2020. É nesse lugar que você vai habitar. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor.